Acontecimento. Uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Quinta parada. Os três acontecimentos da psicanálise. Em seu Passagens, Walter Benjamin. Nota: Walter Benjamin, 1892 a 1940. Foi um filósofo e teórico das artes alemão que combinava o marxismo com o pensamento messiânico judaico. Fim da nota. Em seu Passagens, Walter Benjamin cita o historiador francês André Monglond. Abre aspas. O passado deixou de si mesmo em textos literários imagens comparáveis àquelas que imprimimos com a luz numa placa fotossensível. Só o futuro possui reveladores suficientemente ativos para revelar com perfeição tais clichês. Fecha aspas. Nota: Walter Benjamin, The Arcades Project, Cambridge, Mass., Belknap Press, 1999, página 481. Fim da nota. Longe de ser apenas uma observação neutra sobre a complexa interdependência de textos literários, essa noção de textos do passado apontando para o futuro é baseado na noção básica de Benjamin do ato revolucionário como a redenção retroativa de atos fracassados do passado. Citação: o passado carrega consigo um índice temporal pelo qual é remediado a redenção. Há um acordo secreto entre as gerações passadas e a atual. Nossa vinda foi esperada sobre a terra. Como cada geração que nos precedeu, a nossa foi dotada de uma fraca força messiânica, um poder a que o passado tem pretensão. Nota: Walter Benjamin, Illuminations, Nova York, Shocking Books, 2007, página 254. Fim da nota. O primeiro nome que ocorre aqui é o de Shakespeare, cuja habilidade de antever percepções que pertencem propriamente a épocas futuras é algo que beira o extraordinário. Muito antes do famoso, abre aspas, mal, queres ser meu Deus? Fecha aspas, proferido por Satã em Paraíso Perdido de Milton, a fórmula do mal diabólico foi dada por Shakespeare, em cujo Tito Andrônico as palavras finais do impertinente Araão são, abre aspas, se uma única boa ação em minha vida eu fiz, dela eu me arrependo do fundo da alma. Fecha aspas. Entretanto, quando Shakespeare fala do, abre aspas, apetite de um homem doente, que deseja mais aquilo que aumentaria seu tormento, fecha aspas, Coriolano, a ambiguidade é radical. Essa caracterização vale tanto para o tormento autodestrutivo como para a dedicação ao Deus que negligencia o próprio bem-estar de alguém. Fim da nota. E o curto-circuito de Richard Wagner entre ver e ouvir o último ato de Tristão, frequentemente percebido como o momento definidor do modernismo propriamente dito, abre parênteses, Tristão, moribundo, vê a voz de Isolda, fecha parênteses, já tinha sido claramente formulado em Sonho de uma Noite de Verão. No ato 5, Bottom Píramo diz, abre aspas, vejo uma voz, agora eu vou até a brecha, para espiar e posso ouvir o rosto de minha Tisbe. Fecha aspas. O mesmo pensamento ocorre mais tarde ao rei Lear, abre aspas. Olhe com ouvidos teus. Fecha aspas. E que dizer da definição extraordinariamente moderna de poesia, também de Sonho de uma Noite de Verão, ato 5, em que Teseu diz, citação, o lunático, o amante e o poeta são todos da imaginação condensados. Um vê mais demônios do que o inferno pode abrigar, ou seja, o louco, o amante frenético, vê a beleza de Helena numa testa egípcia.
O olho do poeta, girando num belo frenesi, olha de relance do céu para a terra, da terra para o céu. E como a fantasia dá corpo a coisas desconhecidas, a pena do poeta as transforma em feições e dá ao etéreo nada um local de moradia e um nome. Tais truques têm forte imaginação, de que se isso detivesse alguma alegria apenas, abrangeria algum portador dessa alegria. Ou na noite, pressupondo algum medo, como é fácil de um arbusto fazer um urso. De fato, como disse Mallarmé, poeta simbolista do século XIX, a poesia fala sobre, abre aspas, si ce objet dont les néants s'honoraient, fecha aspas, abre parênteses, esse objeto exclusivo de que o nada se orgulha, fecha parênteses. Mais precisamente, Shakespeare articula aqui uma tríade. Um louco vê demônios por toda a parte, abre parênteses, confunde um arbusto com um urso, fecha parênteses. Um amante vê beleza sublime num rosto comum. Um poeta dá ao etéreo nada um local de moradia e um nome. Em todos os três casos, temos um hiato entre a realidade familiar e a dimensão etérea transcendente, mas esse hiato é gradualmente reduzido. O louco simplesmente confunde um objeto real com uma outra coisa, não o vendo pelo que é, abre parênteses, um arbusto é percebido como um apavorante urso, fecha parênteses. Um amante sustenta a realidade do objeto amado, que não é revogada, mas transubstanciada na aparência de uma sublime dimensão, abre parênteses. O rosto comum da amada é visto tal como é, mas nessa qualidade é ressaltado. Eu vejo beleza nele tal como é, fecha parênteses. Com um poeta, a transcendência é reduzida a zero, ou seja, a realidade empírica é transubstanciada, não numa expressão materialização de uma realidade mais elevada, mas na materialização do nada. Um louco vê diretamente Deus, confunde uma pessoa com Deus ou com o demônio. Um amante vê Deus, a divina beleza, em uma pessoa. Um poeta só vê uma pessoa contra o pano de fundo do nada. Nota: a segunda parte do argumento não é menos interessante com sua linha nietzschiana de argumentação. Nem tanto as duas últimas linhas, abre parênteses, com seu conhecimento padrão, o medo o faz ver o que não está ali, o faz confundir um simples arbusto à noite com um urso, fecha parênteses. Mas as anteriores, mais precisas. A imaginação substancializa uma propriedade, característica, emoção, imaginando seu portador, sua causa. Fim da nota. Talvez possamos usar essa tríade shakespeariana, formada pelo lunático, o amante e o poeta, como ferramenta para propor uma classificação de acontecimentos baseada na tríade lacaniana de imaginário, simbólico e real. Um lunático habita a dimensão imaginária, confundindo realidade e imaginação. O amante identifica a pessoa amada com a coisa absoluta, num curto-circuito simbólico entre significante e significado que, não obstante, mantém o hiato que eternamente os separa. Abre parênteses. O amante sabe muito bem que, na realidade, o objeto de seu amor é uma pessoa comum, com todas as suas falhas e fraquezas. Fecha parênteses. Um poeta faz emergir um fenômeno contra o plano de fundo do vácuo do real. Para Lacan, o imaginário, o simbólico e o real são as três dimensões fundamentais em que habita um ser humano. A dimensão do imaginário é nossa experiência vivida direta da realidade, mas também de nossos sonhos e pesadelos.
É o domínio do aparente, de como as coisas se parecem para nós. A dimensão do simbólico é o que Lacan chama de grande outro, o outro invisível que estrutura nossas experiências da realidade. A complexa rede de regras e significados que nos faz ver o que vemos da maneira como o vemos, abre parênteses, e o que não vemos da maneira como não o vemos, fecha parênteses. O real, contudo, não é simplesmente a realidade externa. É, em vez disso, como diz Lacan, impossível, algo que não pode ser nem diretamente vivenciado nem simbolizado, como um encontro traumático de extrema violência que desestabiliza inteiramente nosso universo de significado. Como tal, o real só pode ser discernido em seus vestígios, efeitos e consequências. Essa tríade está longe de ser exclusivamente lacaniana. Outra versão dela foi proposta por Karl Popper, 1902 a 1994, em sua Teoria do Terceiro Mundo, que é o nome dado por Popper à dimensão ou ordem simbólica. Nota: ver Karl Popper, Objective Knowledge, Oxford, Oxford University Press, 1972. Fim da nota. Popper compreendeu que a classificação usual de todos os fenômenos da realidade material externa, dos átomos às armas, e em nossa realidade psíquica interna, de emoções, desejos, experiências, não é suficiente. As ideias de que falamos não apenas transmitem os pensamentos de nossa mente, já que estes se referem a algo que permanece o mesmo, enquanto nossos pensamentos expiram ou se transformam. Abre parênteses. Quando penso em 2 mais 2 igual a 4 e meu colega pensa sobre isso, estamos pensando sobre a mesma coisa. Embora nossos pensamentos sejam materialmente diferentes, quando numa conversa um grupo de pessoas fala sobre um triângulo, elas falam de alguma forma sobre a mesma coisa. Fecha parênteses. Popper não é evidentemente um idealista. As ideias não existem à parte de nossas mentes. São resultado de nossas operações mentais, mas, apesar disso, não são redutíveis a elas. Possuem um mínimo de objetividade ideal. Foi para apreender esse domínio dos objetos ideais que Popper cunhou o termo terceiro mundo, e esse terceiro mundo se ajusta frouxamente ao grande outro lacaniano. Mas a palavra ordem não nos deve desorientar aqui. A ordem simbólica de Lacan não é uma rede estável de categorias ou normas ideais. A censura desconstrucionista feminista, padrão à teoria lacaniana, tem como alvo seu suposto conteúdo normativo implícito. A noção de nome do pai, de Lacan, o agente da lei simbólica que regula a diferença sexual supostamente introduz uma norma que, mesmo sendo plenamente concretizada, impõe a si mesmo um padrão à sexualidade, de alguma forma excluindo os que ocupam uma posição marginal, gays, transexuais, etc. Além disso, essa norma é, sem dúvida, historicamente condicionada, e não uma característica universal do ser humano, como Lacan supostamente afirma. Entretanto, essa censura a Lacan baseia-se numa confusão com referência à palavra ordem na expressão ordem simbólica. Citação. Ordem, no sentido legítimo do termo, designa nada mais que um domínio específico. Não indica uma ordem a ser respeitada e obedecida, muito menos um ideal a ser aceito ou uma harmonia. O simbólico, no sentido de Lacan, nada significa senão a desordem essencial que emerge na junção da linguagem com o sexual. Nota: Françoise Balmès, Structure, Logique, Aliénation, Toulouse-Héré, 2011, página 16. A ordem simbólica lacaniana é, assim,
inerentemente inconsistente, antagônica, inadequada, recusada, uma ordem de ficções cuja autoridade é a de uma fraude. É por conta dessa inconsistência que, para Lacan, as dimensões do imaginário do real e do simbólico são interligadas com o famoso desenho Waterfall de Escher, que mostra um circuito de águas caindo eternamente. Nossa questão aqui é: que tipo de acontecimento se encaixa em cada uma dessas três dimensões? O que é um acontecimento imaginário, um acontecimento real e um acontecimento simbólico? A questão é tão ampla que não podemos enfrentá-la numa única parada. Temos de mudar de linha e fazer três conexões a partir dela.